Ok, vamos lá então. Então, é o seguinte, nós vamos continuar o trabalho aqui com aceleração, né? Então, nosso tópico, a ideia do nosso tópico é introduzir o conceito de aceleração, então um pouquinho assim, introduzir o conceito de aceleração, vou colocar aqui o tema, né? A aceleração. E na última aceleração, no nosso último encontro, nós falamos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, deixa eu até mudar isso aqui. Tá lá. Então, aqui, o movimento é quando ele provoca mudança, né? Muda de posição, tal, pá. E o que a gente vai ver hoje, né, é a continuação dessa história e lembrando, né, lembrando principalmente desse fator aqui, que é o fator da aceleração constante, que a partir dele é que nós vamos construir nosso conhecimento hoje. O fato da aceleração ser constante indica que ela não vai mudar, então eu posso dizer que a aceleração que é instantânea, lembra que ela era calculada como limite e tal, parará, instantânea, ela não vai mudar, é a mesma da média. Então, o que a gente faz daqui por diante é que nesse movimento específico, onde a aceleração ela é constante, a aceleração instantânea e a média são iguais. Daqui por diante, então, todo o nosso efeito, né, de aceleração, a conclusão óbvia que a gente tira a partir disso aqui, é que a aceleração daqui para frente será calculada como ΔV sobre ΔT. Isso é muito importante para nós, é um conceito importante para nós, porque facilita bastante os cálculos, não precisa usar a derivada para resolver o problema. Então, continuando nessa perspectiva, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que são interessantes para nós sobre movimentos, tá? Vou apresentar aqui alguns casos de movimentos e vocês vão me dizer para mim se a classificação dos movimentos. Então, nós temos, né? Só vou até colocar aqui, ó, tipos de movimento. Tipos de movimento. Como assim? Eu tenho movimentos que são considerados movimentos, que é considerado, né, um movimento que é acelerado, ou seja, que a velocidade muda, acelerado, e movimentos que a velocidade não muda, aliás, movimentos que a velocidade diminui. Então a gente chama esse movimento de retardado. E aqueles estão aqui, a velocidade, ela aumenta. Eu vou fazer de outro jeito. Então, o que é o movimento acelerado? Acelerado. Indica que a velocidade aumenta. E isso a gente pode pensar no valor da velocidade, né? No módulo da velocidade. Vamos mudar tudo. Mas não a gente vai começar a pensar em começar a introduzir os conceitos de grandeza vetorial, né? É mais fácil. Então, o que é o movimento acelerado? É um movimento do tipo o módulo, o valor, né? O módulo da velocidade aumenta no tempo. Tá lá. E o movimento que é retardado é o contrário, né? Retardado é quando o valor da velocidade, diminui. Aumenta. E o módulo da velocidade diminui.
falando em módulo porque não interessa o sinal aqui. Vou explicar certinho essa coisa do módulo, né? Por que é o módulo que a gente fala e não... Então você tem a definição de movimento acelerado e movimento retardado, tá? Essa coisa do módulo, por que é importante? Porque há uma dificuldade danada, né? Que o cara fala assim, puta, uma velocidade negativa, menos 10 foi para menos 12. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou ou diminuiu? E aí tem aquele conceito de matemática, que menos 12 é menor. Isso é um problema, dá uma confusão danada na cabeça do estudante, e a gente vai tentar resolver, diminuir essa dificuldade a partir desses desenhos que eu vou mostrar para vocês. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vou pegar aqui o primeiro caso, tá? Eu vou desenhar nesse caso aqui a seguinte situação. Eu vou ter uma trajetória aqui qualquer, vou desenhar aqui um carrinho, num tempo de 0 segundos, e passado aí o mesmo carrinho, então vamos chamar de carrinho A, aqui tem o mesmo carrinho A, tá lá, aqui vou passar um tempo de 2 segundos, tá? E vou desenhar aqui uma velocidade. Então esse cara aqui vai começar com uma velocidade de 10 metros por segundo, e passados 2 segundos, ele vai estar com 20 metros por segundo. Então, essa é uma situação bem tranquila de mexer com aceleração, que é isso que a gente vai mostrar para vocês, tá? E aí, vou colocar outros casos também. Então, vamos pegar aqui um segundo caso. Não, vamos devagar para mostrar certinho. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Um outro caso. Vou deixar bem espaço. Segundo caso. Segundo caso. Vou fazer um desenho também, mesmo esqueminha. Lá, uma trajetória. Lá, belezinha. Deixar, né, o carrinho aqui. Tá? Também num tempo igual a 0 segundos. E passado aí um tempo de 2 segundos, ele vai mudar a velocidade. Então aqui ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí, passados 2 segundos, a velocidade dele foi para 20 metros por segundo. Então, se você olhar esses dois casos, eles parecem bem parecidos, né? Parecem bem parecidos. E a ideia é que sejam o mesmo. Então, a ideia é a seguinte, esse movimento, no primeiro caso, ele é acelerado ou ele é retardado? A gente pensa, pô, a velocidade passou de 10 para 20, então é muito provável que esse movimento seja um movimento... que seja um movimento acelerado. Então, vamos colocar aqui movimento acelerado. Tá lá. Brincadeira, né? Acelerado. Rapaz. Difícil, né, canetinha? Acelerar. Tá bom. Movimento acelerado. Bem, tudo bem. Né? E esse movimento de baixo, passados 2 segundos, ele também é um movimento acelerado. Então, vamos classificar os dois como acelerado. Tá? Acelerado. Por quê? Porque a velocidade aumentou de valor. Então, é esse o conceito de movimento acelerado. Agora, tem uma coisa que é interessante, e a gente não sabe direito, né? Na verdade, a gente até sabe, né? Mas que é importante para nós, é quando a gente fizer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Vou fazer o seguinte. Imagine que você pegasse essa trajetória e pintasse ela aqui, ó. Tá? Colocasse essa trajetória. O amarelo não vai ser uma boa, viu? Vamos pintar de outra cor aqui. Vamos pintar de vermelho. Né?
aqui. Tá lá. Trajetória está aqui. Paraná. Trajetória. E eu chegasse aqui, ó, e pintasse essa trajetória aqui, e colocasse, olha, vou orientar essa trajetória para cá como positivo. Tá? O que mudaria no movimento? Bom, não mudaria nada, porque ele está no tempo inicial 0, ele está com 10, no tempo 2, ele está com 20. Continua sendo acelerado. E o que mudaria se, nesse caso aqui, ao invés de orientar para a direita, eu viesse aqui e orientasse essa brincadeira aqui, ó, para a esquerda? A esquerda agora é positivo. O que mudaria? Bom, no tempo inicial ele está com 10, no tempo 2 ele está com 20. Ele continua sendo acelerado. Então, a orientação da trajetória não altera a classificação do movimento, mas ela vai começar a dar a noção para nós de sinais. Quer ver? Olha, de acordo com essa trajetória aqui, ó, a velocidade desse cara, a velocidade inicial dele é de 10 metros por segundo. Até aí tudo bem, né? A velocidade final dele é de 20 metros por segundo. Também está tudo bem. Olha a diferença nesse caso aqui agora, ó. Nesse segundo caso, a velocidade inicial dele é menos 10. Entende esse menos 10? Porque está contrária à trajetória, né? Esse cara aqui tem uma velocidade final de menos 20 metros por segundo. Isso significa que esse movimento aqui, ele pode ser classificado como um movimento retrógrado. Lembra lá do movimento uniforme? No movimento uniforme? O movimento retrógrado é aquele que caminha contrário à trajetória. Retrógrado. Olha lá. Retrógrado. Está ali. Então, esse cara é um acelerado. Vou colocar aqui. Retrógrado. Retrógrado. Não retardado. Retrógrado. Retrógrado. Então, ele tem velocidades negativas, tá? Agora, o de cima, ele vai ser um acelerado, e o fato dele ter velocidades positivas, esse cara vai ser progressivo. Progressivo. Por quê? Porque as velocidades são positivas, né? Velocidades positivas. Então, vou até classificar ele aqui como progressivo. 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 Tá? Então, o que acontece nessa história? Se eu calcular a aceleração, ó, vou calcular a aceleração. A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Olha o que vai dar a aceleração minha aqui. Ó. A aceleração vai ser velocidade final, 20, menos velocidade inicial, 10, dividido por 2 segundos. Eu vou ter uma aceleração igual a 20 menos 10, 10, dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado, e deu um valor positivo. Então, maravilha, né? Tá tudo certo. A aceleração aqui eu consegui calcular, e eu tenho mais uma informação que a aceleração aqui ela é positiva. Então tá lá, tá tudo bem, tudo beleza. Olha o que acontece no caso de baixo, né? Se eu calcular a aceleração nesse caso de baixo, ó, a aceleração nesse caso de baixo, mesmo esqueminha, ΔV sobre ΔT, olha o que vai acontecer, a aceleração vai ser velocidade final. A velocidade final aqui é menos 20. Menos 20, menos da variação. A velocidade inicial, menos 10. Tá lá. Né? Final, tempo, 2 segundos. Olha só quanto vai dar isso aqui. Olha só quanto vai dar isso aqui. Menos 20, menos mais. Então, a aceleração aqui, ó, ela fica menos 20 mais 10, dividido por 2. Vai dar uma aceleração para a gente, ó, menos 10 mais 10 vai me dar menos 10. Então, menos 10 dividido por 2, ou seja, uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. É um pouco diferente. Então, aqui, ó, a nossa aceleração, ela foi negativa. Né? Ó, a aceleração foi negativa. Em compensação, as velocidades são negativas aqui, o movimento é retrógrado, né? Então, a gente vai começar a analisar essas coisas, esses sinais, de uma outra perspectiva. Vou colocar mais 2 casos para vocês entenderem. Então, esse aqui é um acelerado, né?
Vamos imaginar um terceiro caso aqui, né? Então, aqui vamos colocar um terceiro caso. Terceiro caso, né? E agora vou apresentar para vocês o movimento retardado. Então, como é que vai ficar aqui? Vou desenhar aqui bonitinho, a trajetória. Vou colocar um carrinho, né? Tá lá, ó, carrinho. Sempre muito bonito o carrinho que a gente desenha, né? Horroroso. Mas o importante é, então, aqui é um carrinho A, é o mesmo carrinho A passado um certo tempo. Então, aqui um T inicial 0 segundos, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, um T igual a 2 segundos. Só para a gente fazer conta, tá? E aí nós vamos colocar aí uma velocidade um pouco diferente. Então aqui eu vou colocar uma velocidade de, sei lá, vamos imaginar aqui, 40 metros por segundo. E aqui vou colocar, passado um certo tempo, ele vai para 20 metros por segundo, tá? Só de olhar para a velocidade, a gente percebe que esse é um movimento que é retardado, certo? Todos concordam? Retardado. Por quê? Porque a velocidade diminuiu. Retardado. Olha lá. Maravilha, né? Vou fazer o quarto caso aqui. Quarto caso. Quarto caso. Para entender certinho essa coisa dos sinais, tá? Quarto caso, vou desenhar o mesmo, né? Se eu consigo até pegar esse mesmo aqui para não ter isso. Um minuto. Aí, vai dar para pegar tudo. Ok? Maravilha. Quarto caso, né? Para não ter que ficar desenhando de novo. Olha lá, quarto caso. Igualzinho, né? Igualzinho, os dois. E eu posso também classificar esse cara como um movimento que diminuiu a velocidade. Esse cara também, ele é retardado. Retardado. Tá bom, vamos lá. Esse cara também é retardado. Então, tanto em cima quanto embaixo, tá? O que a gente vai fazer agora é aquela brincadeira das orientações. Então, eu vou chegar aqui e vou pegar esse cara aqui e vou orientar para a direita como sendo positivo, né? Como sendo positivo. Olha lá, tudo que tiver para a direita é positivo. E nesse caso aqui eu vou colocar o contrário, ó. Eu vou colocar que positivo será a esquerda, né? Então aqui positivo será a esquerda. Então veja a diferença, né? Uma orientação é positivo para a direita, outra orientação. O que vai mudar? O que vai mudar, a única coisa que vai mudar é que a velocidade inicial desse cara vai ser de 40 metros por segundo. E a velocidade final dele, no intervalo de tempo de 2 segundos, vai ser de 20 metros por segundo. Isso significa que essas velocidades serão positivas. E o movimento, ele é um movimento progressivo. Progressivo. A gente pode classificar, então, já de imediato, esse movimento como um movimento progressivo. É um retardado, mas ele é progressivo. Tá lá. Então, já classificamos o cara aqui, movimento progressivo. Tá bom. Agora, observe a minha aceleração nesse caso de cima. A aceleração, mesmo esqueminha, ΔV sobre ΔT. Vamos calcular, então, ó, a aceleração será velocidade final, que é 20, né? 20, menos a velocidade inicial, que é 40, no intervalo de tempo de 2 segundos. Quanto vai dar isso aqui? Uma aceleração de menos 20 dividido por 2, ou seja, uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem uma implicação importante, por quê? Porque essa aceleração é uma aceleração negativa, né? É uma aceleração negativa. O cara fala assim, não, é porque todo movimento que é retardado tem aceleração negativa. Aí eu subo aqui, ó.
esse cara aqui tem uma aceleração negativa e não é retardado, ele é acelerado. Pô, mas e agora? Como é que eu vou pensar no sinal da aceleração? Porque não é o sinal da aceleração que determina se ele é acelerado ou retardado. O que determina se é acelerado ou retardado é se aumenta ou diminui a velocidade. E o sinal da aceleração? A gente vai ver. Ó, vamos pegar o quarto caso aqui. Ó como é que vai ficar o quarto caso. Ó. Velocidade. A velocidade inicial dele vai ser, como está ao contrário, a velocidade inicial vai ser menos 40 metros por segundo. A velocidade final dele vai ser menos 20 metros por segundo. Conclusão, esse movimento é um movimento retrógrado, como a gente já tinha classificado antes. Retrógrado. As velocidades são negativas, ó. As velocidades são negativas. Já vou colocar aqui, ó. Ele é retrógrado. Retrógrado. Tá lá, ó. E qual é a implicação? Olha a aceleração agora, o que dá, ó. Aceleração, mesmo esquema, ΔV sobre ΔT. Olha a aceleração, como é que vai ficar. Velocidade final, menos 20. Menos da variação, velocidade inicial, menos 40. Dividido pelo tempo, 2. Ó, a minha aceleração vai ser menos vezes menos 20 mais 40, dividido por 2. Olha a conclusão que a gente chega. A nossa aceleração vai ser de menos 20 com mais 40, mais 20, vai ser de mais 10 metros por segundo ao quadrado. E isso tem uma implicação interessante para nós. Ó. Esse cara aqui deu uma aceleração positiva, mesmo sendo um movimento retardado. Então, você tem acelerações positivas, ele sendo retardado, e temos acelerações positivas, ele sendo acelerado. Então, o fato da aceleração ser positiva não determina se ele é acelerado ou retardado. Por isso que agora, a partir disso aqui, você não vai mais classificar o movimento como acelerado ou retardado pelo sinal da aceleração, mas é sempre pensando nas duas coisas, na velocidade e na aceleração. Observe isso aqui que é fundamental. Velocidade positiva, aceleração positiva. Os sinais da aceleração e da velocidade são iguais. Muito bem, isso é importante. E esse movimento é um movimento, ó, vamos passar aqui. Voltar aqui. Esse é o movimento, continuar aqui. Acelerar. Percebe? Vamos ver o que acontece no segundo caso? Ver se dá. Olha, esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras aqui, sinais, um é positivo e o outro é negativo. Aceleração negativa, desculpa. Velocidade negativa, aceleração negativa. Sinais iguais também. Conclusão, ó. Vamos voltar lá. Passa bem de ladinho aqui, passa aqui por cima. Tá lá, ó. Olha que conclusão. Sinais iguais, acelerado. Olha o de cima agora, ó. Né? Mesmo esquema, ó. Acelerado, sinais iguais. Os dois positivos ou os dois negativos. Olha agora o que a gente pode dizer da velocidade da aceleração nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Velocidade positiva, aceleração negativa. O que acontece? Sinais diferentes. Diferentes. Tá lá. Sinais diferentes, movimento retardado. Olha o de baixo. O que acontece? Deixa eu até mudar aqui. Aumentar um pouquinho assim. Então, ó. Aí. Né? Então, ó. Sinais diferentes. Sinais diferentes, movimento retardado. Olha o de baixo, né?
A mesma coisa. Velocidade negativa, aceleração positiva. Mesma coisa, sinais diferentes. Diferentes. Movimento retardado. Isso aqui, gente, já ajuda pra caramba, ó, já ajuda pra caramba a gente a entender se o movimento é acelerado ou retardado. Vou fazer um quadrinho final aqui para a gente pensar nisso um pouco melhor. Então, aqui é o seguinte, ó. Movimento quando vai ser acelerado. Quando que o movimento vai ser acelerado? Eu tenho duas opções do movimento ser acelerado. Então, o movimento vai ser acelerado quando? Então, duas opções que eu posso olhar. Primeira opção, quando o valor da velocidade aumenta, é um movimento acelerado, aumenta, isso é uma forma. Ou então, quando uma outra maneira de você identificar, os sinais da velocidade, vou colocar entre aspas, da velocidade e da aceleração forem iguais. Então, isso é uma maneira da gente identificar se o movimento é acelerado ou retardado, tá? Vamos pegar aqui de novo. Retardado, como é que vai ser? Retardado. Quando que o movimento pode ser entendido como retardado? Retardado. Tá lá. Então, mais uma vez, então você tem duas possibilidades. Né? Duas possibilidades. Quais são? Quando você olhar para a velocidade e verificar que a velocidade diminui, então quando o valor da velocidade, valor em módulo, né? Valor da velocidade diminui. É um movimento retardado. Diminui. Só de olhar para isso você consegue ver. Ou ainda, quando, se você não tiver evolução dessa velocidade, pô, só tem uma velocidade, como é que eu sei se ele é acelerado ou retardado? Olha para a aceleração. Quando os sinais, né? Sinais da velocidade, vou colocar entre aspas, né? Velocidade e da aceleração, também entre aspas, forem diferentes. Né? Então, quando os sinais forem diferentes. É assim que a gente vai classificar o movimento. Tranquilo? Então, beleza? Até o próximo encontro. Um abraço.